Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o nosso vídeo especial editado da semana, trabalho do Rafael Xavier, o editor, também com o trabalho nos bastidores do produtor. Falo aqui em nome de Isatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. No final do vídeo tem mais recado. Muito bem. O tema de hoje é o trabalho de prospecção de talentos do Santos no mercado do futebol, especialmente no momento que se cobra muito a vinda de reforços para a equipe principal. E qualquer reforço para a equipe principal custa um dinheiro muito alto, né? Os jogadores muitas vezes que vêm com um salário elevadíssimo. Às vezes o torcedor cobra, né? Por que o Corinthians trouxe o Juliano? Por que o Atlético Mineiro está trazendo o Diego Costa? Porque simplesmente são jogadores que ganham salários altíssimos, né? O Santos está tentando reduzir a sua folha de pagamento, né? Mantendo um patamar em que você não atrase os salários. Então é muito difícil o Santos entrar nesse tipo de disputa hoje, nesse momento, tendo que pagar a quantidade de dívidas que a diretoria tem que pagar e trazer um jogador desse, mas não teve custo no mercado, não sei o quê. Põe no salário, põe o salário na ponta do lápis e soma por 12 meses para você ver quanto dá um jogador que talvez custe aí na casa de R$800 mil por mês. É um negócio surreal, né? O Santos não tem condição de fazer isso. Então, o que a diretoria tem apostado? Em buscar jogadores para os times de transição, o Sub-23 e o Sub-20, né? E até alguns outros atletas mais jovens, né? Sub-15, por exemplo. E nos últimos dias chegaram alguns jogadores que a gente fica numa expectativa positiva. O principal deles é o Matias Lacava, né? O venezuelano, a gente já falou sobre ele aqui várias vezes. É um jogador que atua pelos lados do campo, mas pode fazer o meio também. É canhoto, é rápido, tem habilidade e vai passar por um período de transição no Sub-23, né, agora dirigido pelo Pablo Fernandes, que é um técnico que tem bons conceitos. O Rodrigo Chip está lá no Sub-20, está tendo dificuldades, só tem tido derrotas, mas é outro treinador que tem um trabalho muito elogiado, e esses dois vão ter a responsabilidade de preparar jogadores para a equipe principal. Por isso que eu falo, às vezes, perdeu no Sub-20, é importante o cara se acostumar com a cultura da vitória. Mas vamos combinar, né? O trabalho que está em processo de reformulação também não é para a gente determinar, olha, fracasso total, tem que trocar o técnico, coisa e tal. O Pablo Fernandes, como eu disse, acabou de assumir e vai ter alguns desses jogadores em mãos, né? Alguns jogadores jovens, como o Luiz Henrique, que está vindo do Curitiba também, como o Pablo, centroavante, que está vindo aí da equipe do Curitiba, além do Lacava que eu acabei de citar. Tem o Ed Carlos já jogando nas equipes de base também, né? Já jogou pelo Sub-20, se eu não estiver equivocado, enfim. São jogadores que estavam em outras equipes que o Santos observou e que trouxe. Estava falando do Lacava, né? Existe, por exemplo, uma pressão muito grande para que esse rapaz seja colocado logo no time principal. Vamos devagar, deixa ele se adaptar primeiro ao clima da cidade, né? Deixa ele se adaptar ao sistema de treinamento, a questão física, a questão tática, né? Ele jogava no campeonato venezuelano. A diferença é gritante, digamos assim, entre o que se pratica aqui no futebol brasileiro e o que se pratica no futebol venezuelano. E imagina já na equipe principal. Então, aos pouquinhos ele vai se adaptando. Aliás, esses nomes que eu citei, né? Eu até estou com o computador aqui, bem bonitinho. Deixa eu até digitar aqui os nomes corretos destes atletas que vieram. O Santos, por exemplo, tem uma política interessante também sempre teve, né? Desde lá atrás, o Wesley, por exemplo, quando foi emprestado para o Atlético Paranaense. Agora o Wagner Palha, que esteve um pouquinho lá no Náutico e depois voltou aqui para compor. Ele vai jogar, por exemplo, quinta-feira pela Sul-Americana, porque o Kaique foi expulso, né? E tem o Alanzinho, que está jogando lá no Guarani, tem feito gols, né? Os jogadores que o Santos trouxe do Curitiba, né, são são o meio-campista Luiz Henrique e o atacante Pablo Tomás. Esse é o nome correto do rapaz, Pablo Tomás. Então, assim,
Eu citei aqui esses nomes, Lacava, Ed Carlos, o Luiz Henrique, o Pablo Tomás, enfim. Há outros atletas que estão vindo aí, teve o lateral esquerdo que veio do Corinthians. São jogadores para serem trabalhados e, quem sabe, ser aproveitados lá na frente, talvez o ano que vem, na equipe principal. O Santos já fez muito isso, né? Eu citei dos empréstimos, mas o Santos já fez muito isso historicamente em trazer jogadores que ninguém acreditava muito, ninguém conhecia. Eu até tive no Esporte por Esporte na sexta-feira com o David, né? Ex-atacante, que agora trabalha como gestor esportivo, gestor executivo de futebol. E o David, por exemplo, foi um jogador que o Santos trouxe do Nova Iguaçu, né? Assim como o Elano, como o Renato, que vieram do interior, como o Giovani, que veio do Pará, enfim. Jogadores que o Santos trouxe do União São João de Araras, por exemplo, como o Léo, como o Wagner. Então são N casos aí. O Pituca, que veio para o Sub-23, lembram? Ele era do Botafogo de Ribeirão Preto. São N casos de jogadores que você traz para iniciar um processo de transição, às vezes alguns mais jovens, outros um pouco mais experientes, e que esses atletas acabam dando frutos, rendendo na equipe de cima. E essa prospecção hoje ela precisa ser mais ampla, né? Precisa inclusive ao mercado internacional. Citei o Lacava, mas eu vi um tweet muito interessante esta semana do Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva. Vou até pedir para o Rafael Xavier colocar o print aí. Ele disse o seguinte sobre o Miguel Acunha, jogador de 17 anos que segue treinando no Sub-23 do Santos. Palavras aqui textuais do Lucas Mussetti. Todos no clube dizem que o boliviano é craque. O Peixe aguarda a maioridade em 25 de abril de 2022 para poder registrar um contrato profissional para o atleta. Aí tem mais aqui, ó. Um companheiro dele no treino de hoje falou para o Lucas assim: sem comentários, esse aí é fenômeno e vai ser um dos grandes do futebol. Miguel Acunha, jogador boliviano de 17 anos que está treinando nas categorias de base do Santos. Então, Lacava, Acunha, jogadores que estavam aqui no mercado brasileiro, é ótimo que o Santos trabalhe desse jeito. Com contratos bem feitos, sem custo de rescisão, por exemplo, né, um contrato pequeno para você dar tempo do jogador se adaptar, eu acho uma ótima pedida. O Santos tem que fazer isso mesmo. Mas é importante que se diga, e eu já ouvi o presidente do Santos falar alguma coisa a respeito disso, não se pode desperdiçar os talentos daqui, né? Os talentos de Santos, da Baixada Santista, porque vamos lembrar que o Robinho é nascido em São Vicente, né? Nascido em Santos, perdão, mas ele era um jogador do Esporte Clube Beira-Mar de São Vicente, ele jogava futsal no Beira-Mar. O clube nem existe mais, a sede onde o ginásio onde ele jogava não existe mais, acho que só tem a sede náutica do Beira-Mar hoje em dia, e depois ele foi para o Portuários e tal, até vir para o Santos. E o Neymar, né? Que o Neymar não é nascido aqui, mas ele era morador, morou em São Vicente, mas quando ele veio para o Santos, antes de vir para o Santos, ele passou na Portuguesa Santista, ele morava em Praia Grande, né? Então, quantos e quantos talentos você não tem aí jogando pelos campinhos das cidades, no Guarujá, na Praia Grande, enfim, no Litoral Sul? O Alisson, por exemplo, que está indo embora agora, né? Foi negociado. Aliás, abro aqui um parênteses para dizer que o Alisson foi um jogador que vestiu a camisa do Santos com muita honra, muita dignidade. Desde menino, muito jovenzinho, veio para o Santos, né? Eu contesto várias questões do aspecto técnico, mas ele sempre foi importante quando o estilo de jogo dele foi necessário e está indo ganhar um dinheiro dele bom lá fora do Brasil, na Arábia Saudita, enfim. Fica aqui, já que eu estou falando de meninos da Vila e os que vêm de fora, né? Fica aqui a minha saudação ao Alisson pela forma como sempre respeitou a camisa do Santos. Repito, tinha as minhas divergências no aspecto técnico, mas não tenho como não reconhecer toda a dedicação, profissionalismo e esforço do Alisson, tá certo? O Alisson, por exemplo, ele é de Mongaguá, ele veio do Litoral Sul. E a gente não pode, por exemplo, no Sub-20 do Santos, enfrentar o Água Santa na Vila e perder com um gol de um jogador chamado Vinícius, que segundo o Dr. Rafael Cobra falou no Esporte em Destaque de sexta-feira, é jogador de Santos, é um moleque aqui de Santos, né? Nascido e criado num dos morros da cidade. Ninguém viu aqui, não estou dizendo que é craque, mas fez gol contra o Santos, não viu o jogo direito, né?
mas é jogador que é daqui, né? E quantos outros não são também? E quantos outros não são mal aproveitados na base, né? Tipo o Claudinho, que agora foi para o Zenit da Rússia, convocado para a seleção brasileira, campeão olímpico, que era do Bragantino, né? E o Santos mal aproveitou esse rapaz. Então, é preciso ter um trabalho todo diferente, né? Precisa ter um trabalho todo especial com quem está na base, com quem o Santos traz de fora e com quem o Santos pode aproveitar sem perder a chance. Porque vocês não duvidem que tem olheiro, não só de times da Europa, que estão vira e mexe aqui em Santos observando, né? Mas também tem dos outros times, né? Tem do Flamengo, tem do São Paulo, tem do Palmeiras. Se você entrar na base de todos esses times, você vai ver lá vários meninos que são inscritos nessas categorias de base, que são nascidos aqui na Baixada Santista e que tentaram passar pelo Santos e não conseguiram. Então eu acho isso algo inadmissível. Atletas tão próximos que até pela questão da logística dariam prioridade a ficar no Santos, a não ser que nasçam torcedores de outros times e tenham essa vontade de jogar lá no Flamengo, no Corinthians e tal. Mas em circunstâncias normais, eram jogadores que poderiam estar presentes aqui nas categorias de base do Santos. É difícil porque tem muito menino, muita gente, muito jogador, por isso que o filtro tem que ser apurado, também não dá para trazer qualquer jogador, né? A diretoria não pode repetir o erro de diretorias anteriores, não dá para inchar a categoria de base, porque eu sei que você tem que tirar a qualidade da quantidade, mas uma quantidade, digamos assim, razoável. Não pode ser nada de outro mundo. Então, muito cuidado sempre com o jogador de empresário, né? O Santos diz que está tentando moralizar esse tipo de comportamento, de relação com os empresários, né? De olha, fulano tem não sei quantos atletas na base, né? Lembra do tempo do Irati? Tá vindo jogador de não sei aonde a rodo, né? Então isso não pode acontecer, né? De forma alguma. A gente espera que o Santos possa fazer um trabalho digno nesse sentido, para que possa aproveitar os talentos que já estão na base, aqueles que podem ser aproveitados, que podem ser emprestados para ganhar rodagem, esses da América do Sul, do mercado que é bom para o Santos prospectar, e também dos meninos que são nascidos aqui em Santos, na Baixada Santista, de uma forma geral. Quem sabe lá na frente, o Santos não possa fazer um negócio que ele já fez muito de forma incipiente, mas que pode voltar a acontecer, que é olhar para o mercado asiático, olhar para o mercado africano, por que não, né? Trazer um menino de algum país desses que possa, além de trazer visibilidade, você traz um jogador chinês, traz um jogador japonês, como o Santos já teve, né? Você trazer uma visibilidade para o clube a mais, pegar um atleta da África, um menino da África que tem condição, que tem capacidade, que possa ser desenvolvido aqui, por que não? O Santos precisa prospectar. Hoje nos grandes times do mundo você vê atletas de todas as nações, né? Então o Santos não pode também ficar para trás nesse aspecto. O Santos precisa crescer, porque formar talentos é o principal ativo do clube, que precisa revelar para pôr para jogar e para ganhar dinheiro também. Pelo menos esta é a fórmula por enquanto, tá certo, meus caros? Então, dito isso, eu vou fechando este vídeo especial editado do Canal 10 desta semana. Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Falo também em nome da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br. Telefone é o 13 3020 1877. Conheça o trabalho também pelas redes sociais. Então eu vou fechando o vídeo de hoje por aqui. Lembrando que ao longo desta semana nós temos muitos compromissos, né, dos jogos do Santos importantes. O principal deles contra o Libertad, quinta-feira aí pela Copa Sul-Americana. E claro, vamos trazer todos os detalhes, além dos nossos vídeos regulares aqui do canal, também lá no Esporte em Destaque, pela Boc News TV, toda segunda, quarta e sexta, ao vivo, das 11h30 da manhã ao 12h30, tá certo? Agradecendo aqui ao Rafael Xavier, o editor, pelo trabalho de edição, né? Obviamente, trabalho de edição aqui do nosso vídeo, ao produtor que esteve nos bastidores,
a você que nos acompanhou. Peço que quem não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.